Boa tarde, bem-vindos. Desculpa o atraso, fui buscar meu reloginho. Não consigo dar aula sem o relógio. Hoje, atendendo alguns pedidos, algumas pessoas pediram que nós repetíssemos essa aula. Vamos fazer aquela aula que tem o apoio da parede. Fazer yoga com apoio da parede não é uma modalidade nova, não vá se confundir com tantas modalidades que vão aparecendo por aí. Então já existe Beer Yoga, Wine Yoga, nós não estamos criando yoga na parede, é simplesmente um recurso para que você possa usufruir da técnica, como é proposta pelo yoga, mas sem grandes comprometimentos para a sua saúde. O que quer dizer isso? Posturas invertidas são posturas importantes no currículo de yoga. Ficar ao contrário para o yoga é importante, mas nem sempre nós temos condições para ficar ao contrário em algumas posturas, como por exemplo o pouso sobre a cabeça ou propriamente a vela, Sarvangasana. Estas posturas exigem uma preparação, fortalecimento, uma coluna adequada para isso e também uma saúde para isso. Pessoas que têm pressão alta não devem fazer as posturas invertidas, Shirshasana, não devem fazer Sarvangasana, nem a Viparita Karani, nem o arado. Mas esta série da parede é adequada. E mesmo quem pode fazer posturas invertidas, nunca ficamos tanto tempo como vamos ficar nesta série. Então a série tem uma vantagem, você vai ficar um tempo significativo com as pernas para cima, mais do que ficamos normalmente em posturas invertidas, sem nenhum prejuízo para a sua coluna, sem nenhuma sobrecarga para o seu sistema. Dizemos, repetindo, não é uma modalidade nova, é um recurso. A parede vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar. A série não é só adequada para que você possa usufruir dos benefícios de uma prática invertida, mas ela também é uma série adequada, é boa para acomodar a lombar. Os exercícios, especialmente da primeira parte da série, são adequados para acomodar a sua lombar. Então, se você tem dores lombares por cansaço, aquelas dores no final do dia que vêm por cansaço, ou às vezes por excesso de esforço, esta série vai ajudar. Se você tem dores lombares, porque você tem uma hérnia de disco, você tem um problema de coluna, aí é preciso avaliar. A série pode ser adequada, pode ser forte, mas em geral o que nós temos de desconforto lombar é esse do final do dia, por cansaço, porque trabalhou muito, ficou muito tempo em pé e às vezes a lombar reclama por causa disso. Nesses casos a série é bem adequada, tá bem? Hoje o Marcos vai nos ajudar, vamos começar. Então vá se acomodando perto de alguma parede aí que você tem na sua casa. Perto de uma parede não, propriamente na parede. Nós vamos nos deitar no chão com as pernas para cima, para a parede. Enquanto você vai se acomodando, talvez você já tivesse até colocado o seu tapetinho e agora está mudando de lugar. Então enquanto você se acomoda, eu vou dar um aviso. Hoje vamos fazer uma live com a professora Elisa Kozaza. Professora Elisa Kozaza, vocês conhecem, uma pesquisadora muito importante no Brasil nesse campo do yoga e da meditação. Então, Elisa e eu fazemos uma live hoje às 19 horas, nesse mesmo nosso Instagram, tá bem? E também no Instagram da Yogini. Vocês conhecem, Yogini são produtos de yoga, então é um patrocínio desse grupo. Essa nossa live, patrocínio, é uma promoção deles para essa nossa live, Elisa e eu. Vamos falar do yoga fora do tapetinho, o yoga das 23 horas, ou melhor, o yoga das 24, tapetinho e fora do tapetinho. Muito bem, acho que você já se acomodou aí na sua parede, deitado no chão, com as pernas lá para cima, se você puder, aproximando bem glúteos da parede. Para cada uma destas posições eu vou marcar mais ou menos 1 minuto. Por que mais ou menos? Em algumas vamos ficar um pouco mais, em algumas um pouco menos, mas mais ou menos 1 minuto para cada uma dessas posturas, tá bem?
Só isto já propõe um alongamento. Se você sentir vontade, necessidade, coloque uma almofada embaixo da cabeça. Às vezes acomoda bem melhor. Se você sente que a cervical está incomodando, às vezes apoiar a cabeça numa almofada ajuda muito. Se não estiver confortável tão perto da parede, pode distanciar um pouquinho os glúteos da parede. Vamos flexionar a perna direita, deixando a planta do pé na parede e a outra perna estendida. A simples flexão de uma perna, mas vamos dobrar significativamente a perna até que a coxa pressione de leve o abdômen. Toda a série é proposta do fácil para o difícil, do simples para o complexo. Então, os exercícios mais simples virão primeiro, funcionando como uma espécie de preparação para os exercícios mais complexos. Então é que esse deve ser simples mesmo, deve ser fácil. Isso acomoda bem a lombar. Muitas vezes fazemos isto segurando o joelho com as duas mãos. Nesta série, você não precisa segurar o joelho. Só apoiar o pé na parede e não deixar que o joelho caia para o lado. Ele vai querer, você não deixa. Muito bem. Estamos completando 1 minuto. Vamos trocar a posição das pernas. Então apoiamos o pé esquerdo na parede, o joelho esquerdo está bem flexionado, a lombar se acomoda no chão. Vamos lembrá-los que Swami Kuvalayananda considera posturas invertidas como posturas de descanso. A ideia de descanso é uma referência à sensação que nós vamos ter depois da execução do exercício. E não é incomum, especialmente atletas, depois de fazerem uma caminhada, uma corrida, ou andarem de bicicleta por muito tempo, quando cansados, queiram ficar deitados com as pernas para cima, com a sensação de que isso descansa. Muito bem, já completamos 1 minuto também. Vamos flexionar as duas pernas. Não deixe que os joelhos se separem muito, e ainda que você tenha que ajudar com as mãos, se for o caso, a aproximar os joelhos. Eles não precisam necessariamente estar encostados um no outro, mas próximos. As coxas pressionam o abdômen. A lombar bem acomodada. Voltando então para as considerações anteriores, posições invertidas são posições de descanso pelo efeito que estes exercícios têm no nosso sistema circulatório. São posturas que facilitam o retorno venoso de membros inferiores. Há um esforço vascular para trazer o sangue lá de baixo dos membros inferiores para o coração. Então, quando você inverte isto, esse esforço deixa de acontecer. O sangue volta sem esforço algum. E então vamos unir a planta dos pés, separar os joelhos e fazer com que cada mão empurre o respectivo joelho na direção da parede. E aqui você tem 2 ações. Um esforço moderado dos braços, e este você não precisa prestar tanta atenção, só manter a força dos braços para empurrar os joelhos. Mas a ação principal, relaxamento de musculatura interna das coxas, permitindo que os joelhos se aproximem da parede. Insistimos, tudo isto é uma adaptação. Esses exercícios são adaptados, mas feitos no padrão de um asana, com estabilidade, conforto e relaxamento do esforço.
E lembre-se que Patanjali, quando define um asana, ele não descreve nenhum asana. Ele apenas diz como deve ser feito. Então, para este exercício, nós marcamos um pouquinho mais, vocês ficaram 1 minuto e meio. Voltamos a deixar as pernas estendidas lá para cima. E veja bem, eu vou conduzir passo a passo. Se você se perder em algum momento da condução, você olha para a tela, mas é fácil. Vamos cruzar as pernas, passando a direita sobre a esquerda. Por enquanto as pernas estão estendidas, você apenas passou a perna direita sobre a esquerda. Nós vamos flexionar a perna direita, a perna que passou por cima, e você vai ajudar com a mão esquerda a puxar o pé direito, como quem quer colocar a planta do pé direito no chão, ao lado do quadril, ao lado da coxa esquerda. Assim, o joelho direito vai ficar exatamente sobre o esquerdo, na frente. E você vai ajudar com a mão direita a empurrar o seu joelho direito para que ele se aproxime ainda mais do esquerdo. E agora faça com que os dedos do pé esquerdo apontem para o seu nariz. Então nós estamos alongando musculatura posterior da perna esquerda. Quanto mais você empurrar o joelho direito, quanto mais ele se aproximar do joelho esquerdo, mais alonga musculatura posterior da perna esquerda. Dedos do pé esquerdo apontando o seu nariz. Muito bem, também ficamos 1 minuto e meio nesta. Vamos trocar a posição das pernas suavemente. Você solta a perna, as pernas por um instante ficam lá para cima e logo você vai dobrar a perna esquerda. A mão direita ajuda a puxar o pé esquerdo, como quem quer colocar a planta do pé no chão. Não precisa colocar a planta do pé no chão, como quem quer colocar. A mão esquerda empurra o joelho esquerdo e ele se aproxima do joelho direito e os dedos do pé direito apontam para o seu nariz. Às vezes os dedos do pé direito querem virar para fora, para o lado. Isto é uma facilitação do alongamento. Se você não precisar deste recurso, não deixe o pé virar para o lado. Deixe ele virar para você. Se tiver muito forte e se achar que virando para o lado acomoda um pouquinho mais, pode. Se não precisar, melhor não. Você já sabe, aonde alonga, procure relaxar. Muito bem, deixamos as pernas para cima. E como se você fosse fazer o número 4 com as pernas, vamos colocar o tornozelo direito na coxa esquerda. O tornozelo direito fica um pouco abaixo do joelho esquerdo. Agora vamos também flexionar a perna esquerda até colocar a planta do pé esquerdo no chão. Perdão, na parede, desculpe. A planta do pé esquerdo na parede. Quanto mais você abaixa o pé esquerdo, mais você alonga a musculatura posterior da coxa direita. Então você regula a intensidade do exercício com a posição do pé esquerdo. Quanto mais baixo, mais forte. Se estiver muito forte, põe o pé mais para cima.
você vai perceber uma tendência do joelho esquerdo em cair um pouco para dentro. Não deixe. Deixe o joelho na linha ou da linha para fora. Para alongar um pouquinho mais a musculatura glútea do lado direito, até é bom deixar o seu joelho esquerdo um pouco para fora. Esse exercício é muito bom para aqueles que têm encurtamento dessa musculatura isquiotibial. E às vezes esse encurtamento provoca má postura e até desconforto lombar. Então é como se você tivesse este como exercício principal da série e os outros como preparatórios. Mas nem por isso, nem por serem preparatórios, são menos importantes. Muito bom. Deixamos as pernas para cima outra vez. Você percebeu que ficamos mais de 1 minuto nessa posição também. Nesta ficamos quase 2. Eu marquei 1 minuto e 45. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Então agora o tornozelo esquerdo, um pouco abaixo do joelho direito. Dobre a perna direita. Não deixe que o joelho direito caia para dentro. Pode deixar cair um pouco para fora. Você regula a intensidade do alongamento com a posição do pé direito. Quanto mais para baixo o pé, maior o alongamento. Aonde alonga, procure relaxar. Eu sempre me oriento pelo relógio, que facilmente nos perdemos numa condução como esta. Mas se você ficar um pouco mais de um lado do que do outro, isso também não é nenhum problema. Muito bem, pelo meu relógio completamos, deixamos as duas pernas estendidas. Eu vou refazer rapidamente a série para que você possa fixar, gravar. E fica aí uma sugestão, suponha, você viajou de carro, ficou, sei lá, 8 horas no carro viajando. Assim que você chegar em algum lugar que você possa descansar com as pernas para cima, você vai para a Índia, você tem um voo direto daqui até o Oriente Médio de umas 14 horas e meia. Tudo que a gente quer quando sai do avião é colocar as pernas para cima. Aí lembre-se dessa série. Ainda que você vai praticar isto na cama, não tem problema, se a cama é encostada na parede. Então vou refazer até agora, mas a série vai continuar. Então, só para que você se lembre, primeiro flexionar uma perna, deixando a outra estendida. Então, dobrou a perna direita, pode fazer um pouquinho, Marquinhos, só para gravar, e vocês também vão fazendo, porque fazendo você vai fixar melhor. É claro que não vamos ficar 1 minuto, é só para você se lembrar. Imagine, passou 1 minuto, troque a posição das pernas. Se acomode. É claro que na segunda vez sempre é um pouco mais fácil, o corpo já se soltou um pouco. Depois que fez com uma, com a outra, as duas. Isto é como Pavana Muktasana, só que você faz menos força. Depois de ficar assim 1 minuto e pouco, separar os joelhos, unir a planta dos pés e as mãos empurram os joelhos para a parede. Relaxar bem a musculatura, que chamamos de adutora. Estes músculos que ficam na parte interna, na parte do lado de dentro das coxas.
não é internamente, mas são os músculos que aproximam os joelhos. Estamos alongando estes músculos, fazendo o oposto do seu trabalho. Muito bem, depois disso, pernas estendidas, e aí vem os dois mais fortes. As duas pernas estão estendidas, passe a direita na frente da esquerda, flexione a perna direita. A mão esquerda puxa o pé na direção do chão, a mão direita empurra o joelho na direção do outro joelho. Os dedos do pé esquerdo apontam para o seu nariz, não deixe que o pé vire para o lado. Depois de ter ficado 1 minuto, 1 minuto e meio, faça para o outro lado. Os dedos do pé apontam para o seu nariz. E depois vem aquele que é, para nós, o mais indicado para acomodar a sua lombar. Vamos colocar o tornozelo direito na coxa esquerda, dobre a perna esquerda. Se o quadril sair um pouquinho do chão, não tem importância. Às vezes sai para você se acomodar. E logo você volta a aproximar glúteos do chão. Lembre-se, o joelho esquerdo, o joelho daquela perna que tem o pé apoiado na parede, não deve cair para dentro. Ele pode ir para fora. Trace uma linha que passa pelo seu nariz, pelo seu umbigo, uma linha mediana. Cair para dentro é quando o joelho vem para esta linha. Ele pode cair no sentido contrário. Troque a posição das pernas. Então foi até aqui que nós fizemos a série, repetimos para que você gravasse, e até aqui é o que nós recomendamos, especialmente para aqueles que querem acomodar e descansar a lombar. A série vai continuar com outros exercícios. Até agora você já está há um pouco mais de 20 minutos com as pernas para cima. Raramente fazemos posturas invertidas ficando tanto tempo com as pernas para cima. Muito bem, vamos entrelaçar os dedos das mãos atrás da cabeça, sentindo o peso da cabeça nas mãos. Os cotovelos agora apontam para o teto. O pescoço relaxado e as mãos puxam a cabeça até alongar de leve atrás do pescoço. E se você puder, puxe um pouquinho mais até alongar de leve entre as escápulas. Você já sabe que um alongamento leve é relaxante. Mas se o alongamento for muito forte, o efeito pode ser o contrário. Você estimula reflexos dessa musculatura quando o alongamento é forte e ela, para se proteger, se contrai. Por isso a gente vai bem de leve, para que esses reflexos não entrem em ação. Voltamos devagar, mas continuamos com as mãos embaixo da cabeça, deixamos os cotovelos separados, flexionamos as pernas, colocando a planta dos pés na parede, os joelhos estão próximos. E vamos repetir o exercício, agora vai ser um pouco diferente. De novo os cotovelos apontam para o teto, de novo as mãos começam a puxar a cabeça, agora tenha como referência aproximar os cotovelos dos joelhos. Aproximar não necessariamente quer dizer encostar. O objetivo do exercício não é encostar cotovelos nos joelhos, é alongar atrás do pescoço. A respiração continua.
Estamos alongando musculatura posterior, mas agora incluindo a parte alta da coluna cervical. Então voltamos devagar, apoiando as mãos no chão, vamos tirá-las debaixo da cabeça, separar os joelhos, cruzar as pernas, como a gente faz quando está sentado no chão, só que agora está ao contrário. E também cruze os braços atrás da cabeça, levando a mão na direção do ombro contrário. Se não for cômodo, se estiver tensionando o pescoço ou os ombros, faça ajustes. E o que são ajustes? Ao invés de colocar as mãos embaixo da cabeça, ao invés de encostar a mão no ombro contrário, pode pôr as mãos embaixo da cabeça. Ao invés de encostar o ombro contrário, pode segurar o cotovelo contrário. Estes são os ajustes. E nesta posição, se você tem tempo, você pode ficar. Perceba que as pernas ainda continuam num plano mais alto do que o quadril. Muito bem. Vamos fazer uma torção, mas tenha cuidado. Deixamos as pernas estendidas lá para cima, os braços estão abertos. Uma linha reta da mão direita, mão esquerda, passando pelos ombros. Vamos deixar suavemente que as pernas caiam para o lado direito. Então as duas pernas vão cair para o lado direito, como se fosse fazer um meio círculo aí na parede. Daí, se você puder, deixe as pernas estendidas e os braços bem abertos. Aí, os que têm dores lombares devem ter cuidado. Essa torção fica muito localizada na sua lombar. Às vezes pode ajudar, às vezes pode tensionar. E aí fica mais dolorido. Então você tem que ver, aos pouquinhos, descendo as pernas, se dá para encostar os pés no chão. Nestes eu não recomendo que você fique muito. 1 minuto é muito, não precisa tanto. Para voltar, se você quiser, volte primeiro a perna esquerda, depois a direita, ou volte as duas juntas. E logo deixe que elas caiam para o outro lado. O quadril gira junto. E não espere que um lado seja igual ao outro. Nós somos menos simétricos do que, em geral, nos imaginamos. Muito bem, voltamos devagar. Tem um outro que pode entrar na sua série ou não, depende de espaço. Aqui temos espaço. Se você não tem, você pula. Nós vamos deixar que cada pé caia para o seu respectivo lado. Vamos separar bem as pernas. E deixe que a gravidade faça o alongamento dessa musculatura adutora. Se os joelhos quiserem dobrar um pouquinho, não deixe. É só não ir tanto na direção do afastamento. Nem sempre vamos ter tanta mobilidade como o Marcos.
Então não espere ter um padrão de execução assim. Muito bem, vamos aproximar as pernas e vamos fazer o contrário. E o que é o contrário? Agora você está com as costas no chão e as pernas na parede. Nós vamos ficar com as costas na parede e as pernas no chão. Então, muito suavemente você vai desfazendo e vamos construir a nossa posição de base nos próximos exercícios. E como é a posição de base? As costas ficam encostadas na parede, as pernas cruzadas no chão. É importante que você encoste a base da coluna na parede. E você vai perceber as curvas naturais que a coluna apresenta. A lombar provavelmente não encosta a parede, e se encostar é muito de leve, se comparar com a região das escápulas. A cervical também não encosta na parede, e não é para encostar. Vamos unir a palma das mãos sobre a cabeça. Cuidado que tem um quadro aí também. Mantendo os polegares na parede, tentando manter a parte posterior da cabeça na parede. Vamos levar as mãos lá para cima. Então vai escorregando as mãos lá para o teto. E perceba o que acontece com estas curvas da coluna, especialmente a lombar. Se você se desprendeu da parede, não tem importância. Mas tente não desgrudar os polegares da parede. Estenda um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Suavemente volte. Coloquem as mãos nos joelhos, relaxem os ombros, relaxem o pescoço. Pense agora que a parede é uma referência de um plano. Este plano no qual você faz seus movimentos. Então as mãos estão no chão agora ao lado do quadril. Mas as mãos chegam a encostar a parede e você tem a ponta do dedo médio tocando de leve o chão. Tentando não perder o contato da mão direita com a parede, comece a elevar o braço direito até a horizontal. Na horizontal, vire a palma da mão para cima e você passa a encostar o polegar direito na parede. Continue a elevação do braço até encostá-lo na orelha, sem perder o contato do polegar com a parede, tentando manter também a cabeça na parede. Estenda o braço, deslize a mão esquerda lateralmente, não muito, e dobre o seu cotovelo esquerdo para alongar ainda mais o seu lado direito, mas sem sair do plano. Lembre-se, a parede é a referência. Com a ajuda da mão esquerda, que empurra o chão, vamos voltando devagar. As mãos encostam no chão. Você já sabe, é um leve toque. E agora eleve o braço esquerdo, você já sabe, na horizontal, vire a palma da mão para cima, o polegar encostando a parede, eleve o braço até encostá-lo na orelha. Escorregue a mão lá para cima e depois a mão direita desliza pelo chão, braço esquerdo bem estendido. Tente encostar na parede, as costas estão na parede. Isso não é muito fácil, a gente sabe. Aliás, não é nada fácil. Volte devagar. E o nosso último exercício, este vamos fazer 2 vezes. Incline o tronco,
como quem vai aproximando a testa do chão. Quando começar a inclinar, põe as mãos no chão, na frente dos pés, uma das mãos sobre a outra, vá dobrando os cotovelos, aproximando os cotovelos do chão. Quando você se inclinar para frente, vai perceber que os glúteos ficam desconectados da parede. A base da coluna perdeu o contato com a parede. Então o que você faz? Você se arrasta um pouquinho para trás até encostar de novo a base da coluna na parede. Quando você for voltar daqui a pouco, você vai voltar encostando parte por parte das costas na parede. A gente diz como se encostasse vértebra por vértebra. Não é possível vértebra por vértebra, mas é possível parte por parte das costas na parede. Então a coluna está arredondada, o queixo no peito, e você começa a voltar devagar, encostando na parede, parte por parte das costas. A cabeça vai ser a última parte a se colocar na condição ereta, a última parte a encostar a parede. Eu disse que faríamos esse 2 vezes, vamos fazer uma vez só. Acerte bem as costas, feche os olhos. E não tenha a parede como um apoio, mas como uma referência. A referência de um plano, onde você percebe as curvas da coluna. É claro que um pouco você pode se apoiar na parede, mas não totalmente. Mantenha-se ereto e quieto por 1 minuto. Assim treinamos o que chamamos de postura de meditação. Suavemente, abrimos os olhos, abraçamos os joelhos e descansamos a cabeça para frente. Então hoje repetimos uma série que chamamos de série da parede. Lembrando que não é uma nova modalidade de yoga na parede, é um recurso. Você tem outros recursos, a almofada é um recurso. Fitas são recurso, a parede é um recurso. Quero lembrá-los que nós vamos manter a aula na segunda-feira que vem, é feriado, mas a aula se mantém, tá bem? No mesmo horário, tudo igual. E hoje vamos ter a live com a professora Elisa Kozaza, daqui a pouco às 19 horas vamos falar do yoga fora do tapetinho. Obrigado a todos. Até daqui a pouco, ou para quem não estiver na live, até a semana que vem.